porque o salário do pecado é a morte. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto está em Romanos capítulo 6, versículo 23. Desde que Adão pecou lá no Éden, toda a humanidade tem sido contaminada pela doença do pecado. Não só a humanidade, mas também toda a natureza. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis, quando Deus concluiu a obra da criação, viu Deus que tudo era bom, mas o pecado tem destruído tudo. E por causa da maldade do homem, toda a natureza, toda a terra, ela tem sofrido como uma mulher que sente dores de parto. E a recompensa do pecado é a morte eterna, ou seja, é a separação eterna de Deus, o Criador, porque Deus é o autor da vida. Ele fez o homem para que ele tivesse um amigo, alguém para ele se relacionar, para ele dar todo o seu reino. Mas o homem não quis, não fez a vontade de Deus e preferiu desobedecê-lo, preferiu ouvir a voz do inimigo e fazer com o próprio inimigo uma aliança. Então Deus estabeleceu um princípio que sem derramamento de sangue não poderia haver perdão de pecados. Todas as vezes que o homem quisesse ter um relacionamento com Deus, tinha que oferecer o sangue de um animalzinho, o sangue de um cordeiro puro. O cordeiro tinha que ser perfeito, branquinho, sem nenhum defeito, porque só assim Deus aceitaria aquela oferta. E por muito tempo, por muitas gerações, pessoas ofereceram a Deus esse tipo de sacrifício, porque muitos tiveram desejo no coração de viver uma vida de paz com Deus. Mas a Bíblia diz que isso não foi suficiente. O sangue de animais não era um sangue perfeito, não era algo que pudesse fazer que o homem parasse de pecar. Ele ficava temporariamente sem pecar. Depois ele voltava a fazer todo o mal. Então, Deus ele enviou o seu filho, o seu único filho, Jesus, para que ele morresse na cruz em nosso lugar, para que ele fosse a oferta, ele fosse o Cordeiro de Deus, para tirar todo o pecado do mundo. Ele foi voluntariamente para a cruz, ou seja, ele foi porque ele quis perdoar através do seu sangue, do seu sacrifício, a dívida que o homem teve com Deus. Jesus ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje ele está à direita de Deus Pai. Então, através do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, nos permitiu ter essa amizade de novo com Deus. Fez com que o homem tivesse paz, porque só através do sacrifício de Jesus a ira de Deus foi aplacada. Por que a ira de Deus? Porque o pecado é algo muito sujo e Deus é santo. A Bíblia diz que Deus é santo, 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 perfeitamente santo. O pecado ele faz com que Deus se afaste. Então a ira de Deus só pôde ser aplacada, ou seja, só pôde acabar com a ira de Deus através do sacrifício de Jesus. E então, hoje nós temos esse acesso a Deus novamente, porque o sacrifício de Jesus, ele é suficiente para nos fazer parar de pecar, para nos dar uma vida de santidade na presença de Deus, uma vida pura, uma vida sem o mal no coração, uma vida que deseja servir a Deus, servir ao próximo, fazer o bem. Então o sacrifício de Cristo, ele vem tirar toda a maldade mais profunda do nosso ser. E quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos a viver essa nova vida com Ele,
Nós não podemos voltar às práticas do passado. Nós não podemos voltar àqueles rituais antigos para a gente ter paz com Deus. Ou seja, ir para outros caminhos. Só existe um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é esse único caminho de Deus. É o único caminho que faz com que seja apagado toda a nossa dívida, todo o nosso pecado. E por causa desse pecado que o homem cometeu lá no Éden, todas as pessoas têm cometido, haverá uma prestação de contas. Todas as pessoas vão comparecer num tribunal de Deus. E nesse tribunal, elas vão ter que ali explicar, né, tudo aquilo que elas não fizeram para Deus. Elas vão ter que ali devolver tudo para Deus, todos os dons, tudo aquilo que Deus colocou na vida de cada um, porque Deus, ele nos deu dons e esses dons devem ser usados para a glória de Deus. Então as pessoas que pecam, as pessoas que vivem a maldade, elas não estão usando aquilo que Deus deu. Então vai haver uma prestação de contas, e as pessoas que não têm a marca de Cristo, não têm o sangue de Cristo, essas pessoas vão sofrer o castigo eterno.